Eu fui na formatura dele, ele se formou ontem. Você que está no Rema de Arujá diz, mas peraí, que eu nunca vi esse aluno aí. Porque ele se formou por Guarulhos, ele mora em Guarulhos. E sabia que a nossa igreja tem isso? Nós temos pessoas que congregam conosco e elas moram em Suzano, em Mogi das Cruzes, em Santa Isabel, em Guarulhos, Arujá, Itaquá. Amém? Sabe o que isso quer dizer? Que por conta da visão que Deus tem para o verbo da vida alcançando o Alto Tietê, cada uma das pessoas que estão nesse lugar, de alguma forma, já estão abrindo as portas para que a palavra da fé chegue nesses lugares. Que bom. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E é isso, estude. Quando o Renato disse que poderia falar de milagres, é porque ele é a evidência de um milagre. Ele não teria, de acordo com o relato médico, ele não teria capacidade de fazer o que faz, de falar como fala, de se mover como se move. E ele é, então, a evidência da bondade de Deus, do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Você é extraordinário. Se conversar com essa família, a sala de troféus deles é um negócio extraordinário. Amém? Você consegue ver Deus poderoso e forte de muitas maneiras. Eu creio que é assim na sua vida também, não? Amém, amém. É uma noite de festa, você sabia? Então, pastor, é que eu cheguei, não vi bexiga, não vi balão, não vi nada. Querido, eu falei isso hoje pela manhã. Trata-se de algo espiritual. Amém? De fato, você pode dizer, pastor, é uma festa fake. Essa uva é real. Em algumas igrejas se coloca a uva de verdade. Aqui eu já trouxe algumas frutas para exemplificar ministrações. E ao término, nós tínhamos uma briga muito ferrenha de pessoas que queriam comer a fruta. Como se a fruta fosse ungida, era só a fruta. Eu estou brincando. Mas, tanto que nós temos a ceia, e a ceia é um entendimento totalmente espiritual, querido. Amém? Então, nós celebramos a instrução do Senhor que nós faríamos isso até que Ele viesse. Está muito perto dEle vir. Amém? Nós devemos manter em nós essa consciência fresca, essa coisa aguçada da eternidade. Como eu preguei esses dias atrás, nós temos que ter esse cheiro de casa, sabe? Sabe quando você viaja, volta para casa e diz, finalmente estou em casa? Nós estamos aqui peregrinando, você está de passagem por essa terra, não se acostuma com ela não, não se apega demais às coisas que tem nela não. Amém? Você vai ser tentado a ficar pegado, você vai ser tentado a amar demais viver, enquanto você está aqui, mas a Bíblia diz que nós estamos de passagem, o nosso lugar não é aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Nós vamos ler o verso de número 17. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Olha. Vamos lá. Eu acho que a gente está precisando fazer uns torneios de quem encontra. Já brincou disso em acampamento de igreja? Sabe? A gente estava brincando esses dias, nós estávamos fazendo uma viagem longa, e cada uma das nossas crianças com uma Bíblia, e aí a brincadeira era essa, eu falava um versículo da Bíblia, eles tinham que achar, quem achava primeiro. Isso vai deixando você bom. A gente fazia muito acampamento. Assim, isso, né? No digital agora a gente fica meio preguiçoso, não sabe mais onde está, né? Se eu falar para você, abre em Ageu, você vai falar, novo ou velho? Novo ou velho, Ageu. Mas está na Bíblia o negócio de Ageu? Isso, se você for um pouco mais antiguinho, não vem a Ana Paula no seu ouvido cantando, Mateus, Marcos. Amém? Você achou Romanos? Romanos 14, 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero que você repita assim comigo, não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Amém. Nós vamos orar ainda, como você terminou animado no Espírito Santo, eu quero que você fique de pé, você vai dar um abraço em alguém, homem abraça homem, mulher abraça mulher, sai do seu lugar, demonstre a alegria de ter essa pessoa aqui com você. Nós temos algumas pessoas mais durinhas. Aleluia. Aleluia. Se você já abraçou, vai voltando para o teu lugar. Pode se sentar. Aleluia. Se você ainda não gosta dessa coisa de abraço, eu digo a você, aceita que dói menos. Amém. Eu costumo dizer, querido, vou repetir, se eu pegar esse copo d'água, ou isso aqui, vamos lá. Eu pego esse copo de suco de uva e jogo em cima de você. Quem quer fazer o teste? Mas se eu jogo esse suco de uva em cima de você, você vai ficar molhado e manchado. E se você for abraçar alguém, se tiver de roupa clara, piorar ainda, né? Mas se você for abraçar alguém, você vai passar essa mancha para a pessoa. E você vai molhar essa pessoa. A Bíblia diz que eu e você carregamos em nós a presença de Deus. O próprio Espírito, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita dentro de mim e de você. Então o seu abraço não é o simples toque físico de uma pessoa a outra, mas é a transmissão daquilo que você carrega a alguém. Amém? Pessoas talvez tenham entrado nesse lugar desesperançosas, desanimadas, desmotivadas, entristecidas. E por que não dizer que o teu abraço foi o conforto que ela precisava da parte de Deus? Amém. Então, que você, quando abraçar alguém, não abrace simplesmente porque o pastor pediu, não abrace simplesmente porque chegou a hora do abraço, né? Ou talvez você sabe que eu estou subindo e ele vai fazer. Que hora que ele vai pedir? Mas ele já pediu para abrir o versículo, acho que hoje ele não abraça. Mas, não, querido, fique tranquilo. Nossa, parece que Deus está... Amém. Amém. Glória a Deus, que bom que Deus pode te usar para você ser, assim, esse afago dele mesmo a alguém. Amém? Feche os teus olhos. Papai, nós te damos graças. Muito bom estarmos reunidos. Nós não somos um clube, eu não sou coach, eu não sou alguém que estou tentando animar essas pessoas de maneira natural, mas eu prego a tua palavra, e a tua palavra nos garante que ela é poderosa, que ela é eficaz, que ela é real, que ela é viva. E é nela que nós nos apoiamos, ela ilumina o nosso caminhar, ela tem nos livrado de tropeçar, ela tem nos livrado de nós mesmos, ela tem nos moldado o nosso caráter, nós estamos culto após culto, dia após dia, mais parecidos com o Senhor, porque de fato estamos acolhendo com mansidão a tua palavra. Eu te dou graças, Pai, porque essa noite não será mais um culto, mas será o culto, onde o teu Espírito ministrará em cada um dos corações. Eu falo de maneira coletiva, mas o teu Espírito ministrará de maneira individual a cada uma das pessoas que estão nesse lugar, Pai. Muito obrigado pela tua unção, despedaçando todo jugo, todo sofisma, todo engano, mentira, orgulho, altivez, em nome de Jesus. Nós declaramos aniquilado todo plano do diabo para atrapalhar o desenvolvimento, crescimento e avanço dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eles estão expostos à tua palavra, e essa atmosfera irá marcar a vida deles, o tempo novo na vida deles. Muito obrigado pelo privilégio de celebrarmos a tua vida em nós, celebrarmos a tua palavra ministrada a nós. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Querido, vamos lá. O apóstolo Paulo faz uma declaração importantíssima aqui, e ele diz, como eu disse a você e nós repetimos, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas, e quando você fala do mas, você está justamente falando, né, você que entende português mais do que eu, você sabe que o mas, ele vem para justamente anunciar algo, ele está dizendo, não é isso, mas é isso. Então ele está dizendo, não é uma coisa, e consequentemente é essa outra que eu anuncio a vocês. Então não é comida e nem bebida.
Hoje pela manhã eu falei a respeito do reino de Deus também, e de verdade falar sobre o reino dá uma série, dá um mês, dá um ano, nós podemos falar disso o tempo todo, mas o texto que eu li pela manhã falava a respeito de eu e você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos seriam acrescentadas. A palavra de Deus e o próprio Jesus está dizendo que aquilo que é prioritário a nós, aquilo que é vital a nós, comer, beber e vestir, Ele diz, vocês não devem empenhar as suas vidas buscando isso, se preocupando com isso, sendo ansiosos por isso. Pelo contrário, se vocês buscarem compreender o meu reino e a minha justiça, essas coisas, uma vez que eu conheço a necessidade de vocês, eu faço com que elas cheguem a vocês. Amém? Então trata-se muito mais de relacionamento. Você não se achega a Deus porque agora você sabe que Ele vai te dar o que comer, o que beber e o que vestir. Pelo contrário, você se relaciona amando ao Senhor, e porque você o ama, você descobre quão rico nele você é, quão próspero nele você é, e você já não anda mais ansioso com coisas pequenas, que a Bíblia diz que Ele tem prazer em fornecer a nós. Amém? Mas aqui o texto está falando também sobre o reino, e o apóstolo Paulo fala, mencionando mais uma vez sobre coisas que são vitais a nós. Ele está falando sobre comer e beber. Querido, todos nós fazemos isso. Todos nós comemos e bebemos. E está no início da tarde, eu vou falar agora mais sobre comer e beber, porque se eu falo um pouquinho para depois, você vai escorrer na boca, né? Falo comer e beber, pastor, está perto de eu comer, sente o cheiro do café com vida. A gente pela manhã briga com o cheiro do franguinho que tem aqui do lado. Eles são muito gente boa, conversei com eles, eles estavam assando o frango bem aqui nessa lateral. Então eu fui conversar com eles e disse, querido, por favor, leve esse frango mais para lá. Os irmãos da igreja estão parecendo pica-pau. Sabe quando o pica-pau ia seguindo o cheiro? Tinha gente que levantava para adoração e você via que estava indo para a porta, assim. Ó. Amém? Mas então o apóstolo Paulo está dizendo, não é comida e nem bebida, mas justiça, alegria e paz. Justiça, paz e alegria, desculpa. Justiça, paz e alegria no Espírito. Perceba que ele fala que é no Espírito. Por que ele diz que é no Espírito? Porque é quem você é. Amém? Nós somos tendenciosos a achar de verdade, ou quem não tem revelação, pensa que nós somos esse corpo, querido. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, fala a respeito de nós mantermos conservados o nosso corpo, alma e espírito. Amém? A Bíblia diz, deixa eu ler para você. Olha qual era a condição de todos nós. Todos nós estávamos nessa condição. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, querido, a condição de todo ser humano, até que tenha um encontro com Jesus, é de morto espiritualmente. E nós estávamos assim. Então, eu não sei se você tem percebido, mas parece que todo culto eu falo sobre isso. Eu não sei se Deus de alguma forma quer massificar isso em nós, eu acredito que sim. Porque se você não tiver essa consciência, querido, você não vive o que Deus tem para a tua vida. Mas a Bíblia deixa claro que eu e você estávamos mortos por causa do pecado. A gente vai ler esse versículo. Por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência de Adão, o pecado separou a humanidade de Deus. E nos fez estar mortos espiritualmente. Então você é um espírito, você tem uma alma, que são os seus sentimentos, seu intelecto, e você habita em um corpo.
O teu espírito é vivificado quando você entrega a sua vida a Jesus. A tua alma precisa ser renovada pela palavra. É o que Romanos 12 diz, renovando a mente pela palavra, para que possa desfrutar. Outras versões dizem para que se tornem capazes. Eu acho maravilhosa essa versão. Porque até que você renove a sua mente pela palavra, você não se torna capaz de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas e o corpo? Querido, o corpo não se converte. O corpo continua, e a Bíblia diz isso, o corpo vai militar contra as coisas do Espírito. Então a tua carne vai sempre pender para as coisas da carne. Ela sempre vai querer o que é contrário às coisas do Espírito. É por isso que eu e você precisamos alimentar o nosso Espírito. A gente já viu muitas pessoas que pecam e vivem suas vidas de maneira desregrada, e elas dizem, é porque a carne é fraca, pastor. E se você pega, nós temos hoje algumas crianças aqui participando do nosso culto, e se eu pegar qualquer uma dessas crianças e eu disser, vem aqui, eu vou brigar com você, você vai dizer, pastor, pelo amor de Deus, se você bater nelas, você consegue entender? Então nós muitas vezes falamos que a carne é fraca na ideia de que não tem como eu resistir, eu vou ceder. Mas quando a gente fala de alguém fraco, a gente vê que é facilmente fácil alguém forte vencer. Então a Bíblia está dizendo que a carne é fraca. Se o teu espírito está forte, é fácil que ela não vença. Amém? Então o texto está dizendo isso, e 1 Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, o império das trevas, desse lado, você lembra disso? Transportou para o reino do Filho do seu amor. Você fazia parte de um reino de trevas, e porque você entregou a sua vida a Jesus, você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Querido, o reino que eu acabei de ler, esse reino anunciado pelo apóstolo Paulo, é onde eu e você estamos inseridos hoje. E essa é a questão. Você hoje está... Vamos lá. Nós temos no Brasil muitas cidades, muitos lugares diferentes. E é bastante interessante, porque se você vai mais para o sul, mais para o norte, o pastor Daniel e os honórios estão indo para Santarém, e eles irão provar disso lá. A cultura daquele lugar, embora seja Brasil, tem muitas coisas diferentes. Tem um sotaque próprio, tem manias próprias, tem expressões próprias, brincadeiras próprias, brinquedos próprios, alimentação própria. Está comigo? Vocês estão aqui? Você já viajou para algum lugar, seja ele dentro do Brasil ou fora do Brasil, você pode experimentar isso. Como uma outra cidade, um outro povo carrega consigo uma cultura diferente. E é exatamente isso que a Bíblia diz sobre mim e você. Não é à toa que Deus deixou claro em sua palavra, você foi transportado para um reino, que é onde você habita hoje. Mas pastor, eu moro no Brasil. Pois bem, o teu espírito carrega dentro dele o reino do céu. Você carrega em você esse reino. A Bíblia diz que você está escondido nele. A Bíblia diz que você está assentado com ele nas regiões celestiais. Eu me lembro quando uma vez eu estava passando por um problema. Eu estava passando por um problema e eu fui orar ao Senhor e dizer para Ele o tamanho do problema, e eu estava ficando afligido com aquele problema, e Deus disse, eu não vejo nada. Eu disse, Senhor, você está de brincadeira. Olha o tamanho desse B.O. E Deus falou com o meu coração, falou comigo, querido. Ele diz, experimenta você olhar de onde eu te assentei. Você já tentou do avião olhar para o Arujá, para São Paulo? O maior arranha-céu fica pequeno, querido. A Bíblia diz que você está sentado com Ele. Do alto, todo o problema é pequeno. A grande questão é que talvez nós estejamos, a palavra diz que você está sentado com Ele, mas porque você não está consciente disso, você está olhando para o problema assim. Para o problema a gente olha assim, querida. Não é assim, é assim. Mas então ele diz justiça, paz e alegria. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas três coisas. A palavra justiça no grego quer dizer dikaiosune, que ela é definida pela Strong no sentido mais amplo, o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus.
Deixa eu ler para você, inclusive é uma das matérias do Rema. Justiça de Deus é uma das matérias do Rema. Eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas eu quero tocar no assunto, até porque algumas outras igrejas não creem como nós acreditamos que a Bíblia diz. Então algumas pessoas ainda entendem que vivem nessa condição de pecador, outros dizem que nós não somos tão justiça assim, que a gente é um justificado pecador, mas nós entendemos que somos justiça de Deus. Justificar é a pronúncia formalmente sentença de aceitação, declarar legalmente, justo, absolver. Justificação é um ato livre da graça de Deus, pelo qual Ele nos redime de todos os nossos pecados, e nos aceita como justos aos seus olhos, por nós ser imputada a justiça de Deus, a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. É uma mudança de posição do pecador, que antes condenado, agora participa da divina aprovação, e inclui muito mais do que perdão de pecados, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição do justo. Justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade ou condenação, chamando-o de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Pastor, como assim? Querido, foi o preço que Ele pagou. Você cantou, nós cantamos isso hoje. Ele pagou o preço. Você não cresce em justiça. Sabia que não existe nada que você possa fazer para que você cresça em justiça? Toda a justiça que a justificação, você ter se tornado um justo, é um ato que acontece quando você entrega a sua vida a Jesus. E você se torna 100% justo quando entrega a vida a Jesus. Diferente de fé que você pode crescer, diferente de outras coisas que você pode se desenvolver, ser justo, ter sido justificado por Deus, é um ato que você recebe quando você entrega a sua vida a Jesus. Romanos 5,9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5,1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de só um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia diz que por conta da desobediência de Adão, todos nós estávamos afastados. E é interessante como nós conseguimos entender perfeitamente a condição de pecador, de afastado, de morto espiritualmente, porque Adão pecou. Mas a religiosidade não consegue nos fazer entender que Cristo Jesus, um só homem, também foi capaz de nos tirar desse lugar. O sacrifício de Jesus foi completo, para mudar de uma vez por todas a nossa posição diante dele. A Bíblia diz que eu e você podemos nos achegar diante do trono da graça de maneira ousada, como se o pecado não tivesse existido. Nós usamos a expressão, Pastor Fábio, pega uma cadeira e vem aqui em cima para mim, por favor. Você, se fez o remo, vai fazer, você vai entender e fala sobre isso. Senta aqui para mim, por favor, senta aqui. Preste atenção, que é mais ou menos isso que aconteceu. O homem estava perdido, sentado nessa posição, o homem estava condenado, ele estava morto espiritualmente. Ele não tinha como sair desse lugar, ele não tinha, pelo próprio esforço, e a Bíblia diz que não pelas obras, o homem tentava sair desse lugar de pecador, de condenado, de morto espiritualmente, ele não conseguia. Então Jesus vem à terra, e ele nós falamos de duas ações que Jesus fez, e mudou para sempre a nossa condição. Primeiro, Jesus se identifica com o homem. Ele se torna homem. Você está aqui? A Bíblia diz que o verbo virou carne e habitou entre nós. Ele esteve entre nós. Então,
Deus torna-se homem, Ele se identifica com o homem. A Bíblia diz, querido, que não existe algo que você passe que Jesus não tenha enfrentado. A Bíblia diz que não existe algo que você vai enfrentar que Jesus não entenda a minha e a sua dor. Então existe por parte de Jesus, de Deus, em Jesus, a identificação com o homem. Mas então o que Deus faz, por intermédio de Jesus, é a substituição. Então é como se o homem estivesse aqui clamando por perdão, clamando por justiça, clamando por sair dessa condição. Jesus vem, se identifica com o homem, Ele tira o homem e toma o seu lugar. Foi isso que Jesus fez. Porque então Ele agora assume a condição de pecador, assume a condição de maldito naquela cruz, para fazer o homem justo, para fazer o homem bendito, para fazer o homem mais do que vencedor. Essa é a sua condição. O diabo vai querer dizer para você que esse é o seu lugar, que você não é digno, que você não merece, que você é assim, que você só erra, que você só falha. Mas querido, Jesus garantiu a você o lugar de mais que vencedor. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Não teria sido igual se não fosse a interpretação dele. Magnífico. Saiu de um jeito da cadeira que... Amém. Mas você precisa entender isso, porque o diabo vai vir todos os dias, dizendo para você que você não é quem Jesus garantiu que você fosse. Todos os dias ele vai querer te lembrar do pecado, que o próprio Deus não lembra. Eu lembro quando adolescente conversando com a minha mãe me ensinou isso. Ele disse: filho, se você pediu perdão ao Senhor e se arrependeu, Ele não se lembra mais desse pecado, até que você. Então se você está orando de novo por isso, é você que está contando para Ele, porque a Bíblia diz que Ele jogou no mar do esquecimento. É que a gente tem dificuldade. Afinal de contas, você brigou com a esposa e ficou sem falar com ela 2 semanas. Como assim Deus vai esquecer o que aconteceu? Eu não consigo esquecer, pastor. Pois é por isso que você precisa dele, é por isso que nós precisamos dele, é por isso que nós precisamos entender quem Ele nos tornou agora. Você pode repetir assim comigo: eu sou justiça de Deus. Então preste atenção, porque se o reino em que eu estou agora é um reino de justiça, paz e alegria, não dá para você viver nesse reino andando cabisbaixo, andando entristecido, como um derrotado, como um pecador, como um perdedor. Traga sempre isso à sua cabeça, querido. Preste atenção, você foi inserido em um reino, onde todos nesse reino andam de cabeça erguida. Porque eles conseguiram algo? Não. Porque eles sabem que Jesus podia, Jesus pôde, Jesus conquistou, e todos estão no mesmo barco. E aí não tem como, nesse reino, você olhar para alguém e pensar: poxa, ele está do jeito que está porque ele é bom. Não, só teve um bom. E esse um bom garantiu a todos, depois dele, que se tornassem bons. Então você anda, é como você estando, novamente eu digo, você vai visitar uma cidade, vai visitar um estado, um país, e você chega naquele lugar, e todo mundo anda. Tem um lugar aqui do Brasil que o pessoal é meio, dizem que o pessoal é mais, como que fala? Diz que tem. E eu lembro quando nós fomos ouvir a história de alguém que morava lá, eles disseram: não, eles pensaram em destacar do Brasil, eles queriam estar à parte, e quando toca um hino nacional, eles cantam um hino do estado deles. E eu ouvi: que absurdo! Não foi, cara? Está aqui minha esposa, que ouviu juntamente comigo. Mas então imagina você hoje, tão convicto do reino em que você está, andando em justiça nessa terra. Você já conheceu algum gringo? Talvez a gente tenha algum gringo aqui em nosso meio. Um gringo não vai andar com vergonha da língua dele, querido. Você já viu um gringo que fala inglês, ter vergonha de falar inglês no meio? Não. É que ele nasceu, ele sabe falar inglês, ele sabe falar francês. Está comigo? Eu e você precisamos estar conscientes nesse reino.
Justiça faz parte. E se você não entender a primeira coisa, por que ele começa falando de justiça? Porque se você não entender que hoje você pode desfrutar de tudo que Deus tem para a tua vida, você não desfruta nem de paz nem de alegria. Amém. Se você não entende justiça, você não usufrui de paz e de alegria. E eu quero ler para você. Primeiro que a Bíblia diz que quando o Espírito vem para dentro de nós, quando você entrega a sua vida a Jesus, você é cheio do fruto. E o Espírito vem habitar em nós, ele traz consigo o fruto. Você sabe disso. Amor, alegria, paz, você não falou sobre isso? Nós não sabemos disso. Mas eu gosto muito do texto, diz assim, João 14, 27, diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Filipenses 4, 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O versículo antes diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. David Robertson afirma que a paz de Deus em nosso íntimo é uma das maiores armas que temos contra o diabo e as circunstâncias. A paz que Deus deu a nós, ou até mesmo hoje estar nesse reino. Eu falei há algum tempo atrás, tem um filme antigo que diz, o filme chama-se, como que é aquele do tempo? Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã é um filme antigo onde as pessoas têm tempo. E aqui elas trabalham para ter tempo, e elas têm que trabalhar para ter tempo, e tem uma ala, vai dividindo por alas, e uma das alas é de pessoas muito ricas. E as muito ricas é porque elas têm muito tempo. É bem legal a ideia do filme. Mas esse homem que vivia na parte pobre, ele consegue, por meio de uma aposta, ele era bom apostando, ele conseguiu muito tempo. E nessa de conseguir muito tempo, ele conseguiu passar para a ala das pessoas ricas. Então ele encontra uma moça, e aí a trama vai caminhando para esse lado, né? É sempre assim, tem que encontrar uma moça. No caso de Sansão deu ruim, mas em alguns casos dá bom. Mas então ele encontra uma moça, e a moça conversando com ele, na primeira conversa ela diz, você é de onde? E ele tentando mentir para ela, diz, eu sou daqui. Ela disse, não. Como você sabe que eu não sou daqui? Porque todos aqueles que têm tempo andam devagar. Você é o único que corre nesse lugar. Você corre como alguém que não tem tempo. E querido, de verdade, trazendo isso para o que nós estamos falando, imagina você habitar em um lugar onde todos estão em paz. Onde o reino é paz. Eu não estou falando de um lugar. Você talvez pode estar reservando de passar o dia num sítio, de ficar lá, pastor, porque assim, balançar na rede, o pássaro cantando e a grama, nossa, eu fico em paz. Querido, se aqui não está, você pode ir para onde você quiser, isso aqui não te deixa em paz. E é exatamente isso que a palavra está dizendo. A paz, não foi o que eu li? A paz de Deus excede, transborda todo entendimento. E Ele é capaz de guardar a tua mente e o teu coração. Então não se trata de você ter as coisas resolvidas, mas a tua confiança é tanta nele. E a paz de Deus é isso. Não é de ter ausência de problema. Nossa, pastor, eu estou tão em paz, minha conta está gordinha, as contas estão paguinhas, está todo mundo criadinho, todo mundo alimentadinho. Não é isso. Pode ser que a conta não esteja, não tem ali, não está lá, mas eu estou tão em paz. Eu conversava com uma pessoa esses dias, ele é dono de loja, várias lojas, e ele estava falando para mim, pastor, o pessoal está me estranhando. Eu falei, por quê? Ele falou, porque as lojas não estão indo tão bem. Era para estar melhor o movimento das lojas. Mas sabe que eu não estou desesperado? Em outras épocas eu estaria sem dormir, eu estaria correndo os dedos, mas pastor, eu estou tão em paz. É exatamente é esse o lugar onde eu e você fomos inseridos. Não tem lógica, imagina você nesse lugar físico, onde todos andam de cabeça erguida, porque eles entenderam a posição deles em Cristo Jesus, mas eles andam assim.
A Bíblia está dizendo que não estejais inquietos com o amanhã. A paz que eu e você desfrutamos foi Ele quem nos deu. Ele fala de uma paz que o mundo dá. Mas a paz que o mundo dá, ela está totalmente vinculada a você estar bem. E sabia que você vai ter aflição nesse mundo? E não sou eu profetizando não, a Bíblia diz. Há quem diga, pastor, mas é assim, se eu me tornei um cristão, eu me tornei um cristão na ideia de não ter mais problema. Conto eu a vocês. Querido, viver o Evangelho não é estar livre de problemas. Então a pessoa diz, e para que eu quero então o Evangelho? Eu digo a você, experimente passar um problema, tendo Jesus no seu barco. Experimenta passar um problema sem ter Ele lá. Depois a gente troca ideia. Amém? Querido, para e pensa. Como que uma imensidão de água não derruba um barquinho pequeno? Imagina aí uma imagem de um mar imenso com um barquinho. Por que aquele barquinho não cai, não afunda? Enquanto ele não tem aquilo que está em volta dele, dentro dele, ele não afunda. É exatamente assim comigo e com você. Você pode, queridos, e a oração de Jesus não foi, Senhor, eu não peço para que os tire do mundo. Não é curioso isso? A oração dele não foi para que a gente saísse daqui. Porque se fosse para a gente estar livre de problemas, você aceitava Jesus e caía morto. Eu só não sei como que o pastor ia estar aqui ainda. Se todo mundo que aceita Jesus morre, o pastor fez o quê? Não aceitou Jesus? Eu fico pensando nisso às vezes. Mas você ficou aqui. Mas quando que você vai sucumbir? Pastor, está pesado. Pastor, está difícil. Claro que está, querido. Você está olhando para o lugar errado. Você está se enchendo das coisas erradas. A Bíblia diz que a paz dele é conserva. Eu trouxe esses dias aqui. Quem lembra uma lata de pêssego gostoso? Aleluia, tá vendo? Fala de comida. Eu não sei, eu vou mudar isso. Eu acho que eu tenho um pouco de culpa nisso. A risadinha. Poxa. Mas é a conserva, querido. Se você pega, no caso que eu trouxe da outra vez, o pêssego, se você pega um pêssego e deixa ele para o lado de fora, fruta, com o tempo ele apodrece, ele acaba, ele some, ele morre. Mas se você coloca um pêssego na conserva, ele é mantido por mais tempo. É exatamente esse o desejo de Deus comigo e com você. Ser conservado nele vai fazer com que você não se perca na pressão do mundo, naquilo que o sistema até quer colocar sobre você. Amém? Então justiça é andar diante de Deus, é estar diante de Deus como se o pecado não tivesse existido. É entender que o perdão dele é um gatilho, é algo automático a você. Você se arrepende, existe perdão por ele. Se arrepende, ele te perdoa. Se arrepende, ele te perdoa. Fato é que se você se arrepende o tempo todo da mesma coisa, você não se arrependeu, você só está remorçado. Mas a gente conversa outra hora sobre isso. Arrependimento é mudança de conduta. É mudança de direção, é deixar de fazer. Mas pastor, a carne é fraca. De novo eu volto a dizer, se encha daquilo que vai te edificar. Se encha da palavra de Deus. Amém? Amém? Justiça, paz e alegria. Alegria. Olha o que a Bíblia diz sobre a alegria. Voltando aqui, ó, Salmo 4:8 diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Como que eu estou nesse reino? Entendendo que sou justiça. Rolo de um lado para o outro na cama, não consigo dormir. Pastor, tem insônia. Filho de Deus, deita e dorme. Pastor, é que eu estou tão preocupado. Pois é. Aí, ó, Deus falando com você. O problema é que a gente quer, talvez, que venha aqui a palavra do Senhor dizendo, pois bem, o teu problema caiu agora na tua conta, o dinheiro que você precisa. Aí você diz, uau, agora eu estou em paz. Não. O que Deus quer é que você confie nele a tal ponto de não ver o dinheiro lá, mas está em paz. A alegria
Primeiro que a Bíblia diz, em Provérbios 17, 22, o coração alegre é como um bom remédio. Olha que legal. Como a Bíblia é maravilhosa. Um bom remédio. Se alguém está com dor e ela toma um remédio para a dor, o que acontece com ela? Óbvio, ficou sem dor, pastor. Mas qual que é a cara de alguém com dor? É uma cara bonita? É uma expressão bonita? E qual que é a expressão de alguém aliviado da dor? É uma cara melhor, não é? Eu tenho alguns filhos de Deus andando com cara de dor. Mas não tem dor. É só a cara feia mesmo. Olha o que Jesus diz. Deixa eu ler para você. João 16, 22 diz, assim acontece com vocês agora, é hora de tristeza para vocês. Ele estava falando da morte dele. Ele diz, eu vou morrer e eu sei que vocês vão se entristecer. E essa hora é hora de tristeza. Mas ele diz, eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Provérbios 15, 13 diz, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Salmo 16, 11 diz, far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença. Preste atenção. Na tua presença há fartura. E querido, fartura não é um mineiro dizendo que está fartando. É fartura de abundância. Abundância de alegria. A Bíblia em Salmo 2 diz que Deus está sentado em seu trono, rindo dos seus inimigos. Como que eu faço parte de um reino de justiça, paz e alegria? E vou viver os meus dias aqui de qualquer jeito, querido? Se eu estou vivendo meus dias aqui sem alegria, com a condição de pecador, angustiado, é porque eu não estou com a cabeça no lugar certo, eu não estou convicto do lugar que Deus me colocou, e aí o preço foi em vão. O preço foi em vão. O preço que Ele pagou foi muito alto, para que eu e você andássemos como Ele planejou que andássemos. Imagina, você está aqui, aí você participa da última ceia do ano, mas não conseguiu, pastor, não consigo. Querido, você já parou para pensar que Deus para esse culto para dizer, pelo amor de mim, entenda o que eu fiz por você, pelo amor de mim, viva aquilo que eu conquistei para você, ande à altura. A Bíblia fala em Salmo 61 sobre o óleo de alegria. Em Salmo 30, 11 diz, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. O texto em Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, e ele vai dando um sinal, e falando de coisas que estavam caóticas. Ele diz, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja, e ele vai falando de coisas, e ele diz, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é sobre o que você está olhando naturalmente e se abatendo, você olha e diz, Senhor, por quê? Quando? Aonde? Ei, olha para Ele, preste atenção, você foi inserido em um reino, pare de andar como aqueles que ainda não foram salvos por Jesus. Uma vez conversando com uma pessoa, eu disse a ela, você está passando por esse problema? O que você acha que alguém que não tivesse Deus faria? E aí fica uma situação chata, porque ela viu que ela estava agindo como alguém que não tivesse Deus. Ela disse, eu acho que faria exatamente como eu estou fazendo.
Eu disse, pois bem, qual que é a diferença entre você e ele? A Bíblia diz, não é o que Daniel diz? O povo que conhece ao seu Deus seria forte e faria proezas? Repete comigo, justiça, paz e alegria. O mundo vai tentar dizer, querido, que você tem o que você mereceu, que você chegou onde chegou porque mereceu. Os filhos de Deus entendem. Eu estava conversando com uma pessoa ontem eu estava falando com ela estava feliz da vida, dizendo de como as coisas que ela tem vivido. Ele é o pastor de um outro ministério, e ele estava falando, pastor, nós compramos o prédio da nossa igreja, e foi Deus envolvido, e aí eu quis trocar de casa, fui para um apartamento, a compra foi Deus envolvido, e aconteceu isso, e Deus envolvido, e nós nos alegramos tanto, porque ele de fato foi reconhecendo Deus em cada uma das coisas que ele fez, não simplesmente pela dificuldade de concretizar, mas porque ele entendeu que tudo aquilo que ele faz é Deus envolvido. Querido, você não está mais no império de trevas, você não é mais escravo do pecado, você não é alguém que vive em ansiedade e preocupação, você não é alguém que depende de remédio para dormir, você não está mais aqui, você foi transportado para um reino, onde você pode andar de cabeça erguida. Numa antiga aliança, Davi erra, e então pergunta-se a ele, se ele quer cair na mão de homens ou de Deus. Ele diz de Deus, conhecendo um Deus misericordioso. A Bíblia vem e diz que Jesus veio revelar o caráter do Pai. Muitas coisas que nós deduzíamos acerca do caráter de Deus no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento demonstra o caráter dele e a vontade dele. Você foi transportado de um império de trevas. Às vezes nós falamos errado e nós falamos império ou reino de trevas, e não. A Bíblia deixa claro, o império é muito diferente de um reino. Você não foi transportado para um império de Deus. Você saiu de um império de trevas e foi transportado para um reino do Filho do seu amor. E de verdade, querido, eu e você devemos andar nessa terra, os nossos pés aqui, mas a nossa cabeça lá. Amém. Eu quis ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Deus me deu essa palavra, o que nós falaríamos sobre isso. Eu acho que já tem uma semaninha, ou um pouco mais. Eu estava conversando com algumas pessoas, e enquanto nós estávamos falando, Deus me trouxe essa nota. Eu perguntei para ele se eu podia pregar hoje de manhã, que eu não sabia o que eu ia pregar de manhã, e ele disse, não, é para a noite. Amém? O culto é dele, querido, é para ele. Eu não falo daquilo que eu quero falar, não. Se eu tiver que dar recado para você, eu não vou dar recado. A gente vai marcar uma reunião e eu falo para você o que tiver que falar. Então eu nunca vou vir aqui para dizer, não, vou falar porque fulano de tal está precisando ouvir sobre isso. Não. Eu entendo que todos nós precisamos. E talvez, você ouça essa palavra e diz, mas pastor, eu já sei tudo isso. Inclusive os versículos que o senhor falou, eu sei, e o senhor podia ter usado esse. E eu pergunto, e por que não anda à altura então? Para de só saber. Para de conhecer os versículos. Anda como alguém que anda nessas verdades. Viva os dias como alguém que conhece e pratica essas verdades. Porque foi algo conquistado para você, querido. Ninguém paga uma conta duas vezes. Eu sei que é difícil entender a graça. É difícil entender a graça. Porque talvez se nós estivéssemos na Bíblia e suba a escada de joelho e bata com um chicotinho nas costas, você vai falar, pronto, porque eu fiz isso e eu fui perdoado. Não, a Bíblia vem e diz, se arrepende e peça perdão, Ele te perdoa. Simples assim? Simples para nós, Ele custou tudo. Para Ele foi tudo. Para Ele foi morte, foi cuspe, foi perfuração, foi coroa de espinhos. Para Ele foi tudo. Ele passa por tudo. Para nós faz parecer nada, mas se nós estamos conscientes do que Ele passou, a gente vai valorizar o sacrifício dEle.
Há quem diga que quando você limpa a casa, você não quer que use o banheiro, você não quer que entrem na cozinha, não é assim? Eu lembro que eu, adolescente, minha mãe me botava para lavar o banheiro em casa, e aí meu pai chegava do trabalho, queria usar o banheiro, dizia, não usa não, está lavadinho. Mas eu só tinha aquela consciência quando estava eu lavando. Eu reconheço que quando minha mãe lavava não era tão pesado assim para mim. Está aqui. Se você não tiver consciência do que Jesus fez, você vai ser leviano com a obra dele. É por isso que você precisa, queridos, não é à toa que a Bíblia diz que nós deveríamos trazer à memória o que ele fez. Não é à toa que todos os meses essa mesa está aqui. Para lembrar você do que ele fez. Para lembrar você que ele pagou um preço, custou tudo para ele. Você sabia que Jesus não entra mais no céu como verbo, como a palavra? Ele entrou no céu como sendo o primeiro sacrifício, o primeiro corpo glorificado. Mas a gente conversa sobre isso em outra hora. Ele mudou de uma vez por todas, ele mudou a condição dele, por amor a mim e a você. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, eu te dou graças. Obrigado, Pai. Obrigado pela condição que o Senhor nos colocou. Nós somos justiça. Nós podemos andar em paz, em alegria. Nós podemos andar confiantes, de maneira ousada, reconhecendo, andando à altura de tudo aquilo que o Senhor conquistou e fez por nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos. Você pode ir no seu lugar, levantar suas mãos e agradecer ao Senhor pela posição que Ele te colocou? Faça isso. Ele te colocou em uma posição que você não poderia estar por você mesmo, mas o amor dEle te levou para lá. O amor dEle pagou o preço para que você vivesse. Oh! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Não andamos e vivemos ansiosos, entristecidos. Pelo contrário. Oh! Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. O preço da minha salvação. Vamos, cante isso. Se conscientize disso. Ele pagou o preço. Ele pagou. Vocês podem ficar de pé? Jesus.
Pode continuar com seus olhos fechados, continue orando, engrandecendo ao Senhor. Mas eu não posso deixar de oportunizar você que entrou neste lugar e ainda não teve a sua vida transformada. Como eu disse logo no início dessa ministração, todos nós estamos afastados de Deus por causa do pecado. Estamos mortos espiritualmente. E o que eu ofereço a você essa noite é a salvação por intermédio de Cristo Jesus. O que eu ofereço a você essa noite é ter o seu espírito vivificado. Como eu li no primeiro texto, a salvação não é algo que homem algum pode fazer por si. Não é por boas obras, mas porque Ele mereceu. Ele conquistou e deu a mim e a você a carta de perdão, o direito de ser perdoado e de novamente ter acesso a Deus, podendo chamá-lo de Pai. Todos nós fomos criados por Deus, mas filhos de Deus são somente aqueles que reconhecem o sacrifício e a morte de Jesus Cristo, porque por intermédio dele temos acesso ao Pai. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, essa é a sua noite. Levanta a sua mão e eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos que entraram nesse lugar, mas você precisa entender, o único que pode te perdoar está oferecendo perdão a você essa noite. Se você entrou aqui essa noite e nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso, levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero orar com você. Existe alguém? Talvez você entrou nesse lugar e não me importa saber o motivo pelo qual você se afastou do Senhor, mas você deseja essa noite se reconciliar com Ele novamente. Se você deseja devolver o controle da tua vida a Ele, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém? Todos salvos? Aleluia, aleluia. Se você tem no seu corpo alguma dor ou enfermidade, eu creio, a palavra diz em Isaías que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu creio que ao participarmos da ceia, cura irá se manifestar no seu corpo. Assim como esses elementos se misturam ao seu corpo, eu creio em saúde divina te alcançando. Nós já provamos disso, querido. Eu não estou inventando isso. Nós temos testemunhos em nossa igreja de pessoas que foram curadas no momento da ceia. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. O apóstolo Paulo diz na carta dele aos Coríntios que o homem deveria examinar-se a si mesmo. Então, se você entende que você talvez... Sabia, querido, que talvez nós precisamos inclusive nos arrepender por não estarmos andando à altura daquilo que Ele fez por nós? Sabia que não é errado você pedir perdão ao Senhor por não estar vivendo aquilo que Ele deseja para a tua vida, por talvez não estar conseguindo ainda desfrutar da paz, da alegria? Mas entenda que essa noite Deus é o maior interessado em provar a palavra dEle. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Você está aqui? Então eu creio que não apenas cura física, mas eu creio em a unção te ajudando a viver coisas que você não estava conseguindo viver. Amém? À frente da sua cadeira existe um cálice semelhante a esse, e se você já entregou a sua vida a Jesus, você pode participar da ceia. Pastor, mas eu não me batizei nas águas. Querido, acha para mim um versículo bíblico que diz que é necessário se batizar nas águas para participar da ceia. Não tem. Posso falar, se você já entregou a sua vida a Jesus, qual é o batismo que você já vive? O batismo no corpo. A Bíblia diz que você já é corpo dele.
Mas eu não sei nenhum versículo. Olha só, e você já é corpo de Cristo. A religião fica maluca com um negócio desse. Não, tem que fazer o curso. Tem que saber 3 versículos. Não, querida. Se você aceitou Jesus, você foi transportado, lembra? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então você pode sim participar da ceia, e é o que nós vamos fazer agora. Vire ao contrário para o seu pão não cair no chão. Nós vamos ceiar todos juntos, então vamos esperar uns pelos outros. Destaque aí o selo do seu cálice. Eu vou orar pelos elementos. E nós vamos ceiar, querido. Feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças pelo pão que representa e simboliza o teu corpo naquela cruz. Foi humilhado, amaldiçoado, maldito todo aquele pendurado no madeiro. Se fez maldito para que nós fôssemos benditos. O teu sangue derramado naquela cruz foi para nos purificar de toda a injustiça. O teu sangue nos lavou, nos purificou. Quando o diabo olha para nós, ele vê o teu sangue que nos cobriu. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Porque prometeu que voltaria para nos buscar. Foi preparar lugar a nós. E em nome de Jesus eu declaro que ao comer do pão e beber do cálice, o que quer que esteja em desconformidade no teu corpo, irá ser transformado em cura, em saúde divina. Em nome de Jesus. Pode comer do pão? Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Uma consciência aumentando, mais conscientes, em nome de Jesus. Pode beber do cálice. Aleluia, aleluia. Existe alguém que entrou em nosso meio, você já entregou a vida a Jesus, mas você ainda não foi cheio do Espírito Santo. E eu estou falando de você ter como evidência o orar em outras línguas. Existe alguém que está aqui nesse lugar e você deseja ser cheio do Espírito e orar em outras línguas?
Existe, querido, o batizador está aqui. Aquele que é capaz de fazer com que você desfrute de algo maior em Deus, está aqui. Amém? A Bíblia diz em Judas, no livro de Judas, a Bíblia diz que a oração em outras línguas edifica a tua fé. Deus não deseja que uns tenham e outros não. Deus não deseja que uns edifiquem a fé e outros não. O batismo no Espírito Santo é para todo filho de Deus. Imagina, você saiu do império de trevas e foi para um reino de justiça, de paz, de alegria. Mas batismo no Espírito Santo é para alguns. Orar em outras línguas não é para todo mundo, não. É para todo filho de Deus. Se você tem o desejo no seu coração, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Vamos? Vamos resolver isso hoje. Tem mais alguém? Vamos, vamos, vem aqui. Vem cá, Camila, ora com ela. Tem mais alguém? Eu vou descer aí, você vai orar em línguas então, peraí. Vem, Thali. Cadê? Tem mais gente, não tem? Vamos que a gente tem mais coisas que vai acontecer no culto hoje. Não demora muito não. Se você ora um pouco em outras línguas aí no seu lugar. Vamos? Ore um pouco em outras línguas aí no seu lugar. Vamos, ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Brava sobre quereria prambro, quereria prambro rose. Sobre a macandra quereria prambro, sobre quereria prambro rose. Bracandre quereria prambro co sobre quereria prambro cruz. Recandra cambro coio sobre quereria prambro coro sobre quereria prambro so. Che prabra cambro coio sobre quereria prambro no cruz sobre quereria prambro. E prabra cambro co sobre quereria prambro so. Che prabra candre quereria prambro broio sobre quereria prambro coio rois. E prabra cambro so sobre quereria prambro. Yo prabra cambro co sobre quereria prambro no cruz. Bro ya cantre quereria prambro no so de chebre querer promos. Recandraio sobre quereria prambro no pro so. Sobre quereria prambro no pro so de sobre quereria prambros. Yo piambra candra que sereria prambros. Aleluia, 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 aleluia. Te damos graças, Pai. Te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu doce nome. Roia cantre que prepoloro prombro so xere quereria pramos. Roia pramro coio braço porque prepoloro prombro.